Olá, tudo bem? Meu nome é Luciane Tosi e eu fui convidada pela JD e pelo Plantão Materno para participar desse sensacional curso sobre violência e perspectiva de gênero. E o meu papo com vocês, o meu olhar, na verdade, são os assédios sofridos pelas mulheres nos locais de prestação de serviço, sejam eles pessoas jurídicas, né, empresas, entidades, instituições, seja aqueles assédios sofridos por mulheres que prestam serviço para pessoas físicas. O nosso objeto de atenção especial aqui, nessa aula de mais ou menos 60 minutos, é a Convenção 190 da OIT, uma convenção que foi aprovada na conferência do centenário de existência da OIT, em 2019, e que é importantíssima para a reconfiguração, digamos assim, ou reestruturação dos padrões normativos nacionais dos países membros da OIT nessas matérias que se referem a assédio sexual e assédio moral. Eu pensei em 3 abordagens para a gente chegar lá na convenção com um pouco mais de robustez na nossa conversa aqui, em 3 perspectivas, em 3 abordagens para a nossa aula. A primeira delas é um pouco trabalhar essa questão dos estereótipos, né, das imagens mentais que vão reforçar esse papel secundarizado da mulher nas relações sociais, e aí vão produzir impactos negativos, digamos assim, no papel da mulher diante da organização social do trabalho. A segunda abordagem que eu quero fazer com vocês aqui, muito rapidamente, é como é que o sistema legal brasileiro trata essas questões e como é que o judiciário trabalhista, ou pelo menos parte dele, tem se esforçado para suprir essas lacunas legais em relação à matéria de assédio sexual e assédio moral. E, por fim, a gente vai ver, então, o que é a Convenção 190 da OIT, quais foram as forças políticas que impulsionaram a sua aprovação e por que ela é tão importante, por que ela é tão fundamental para a nossa discussão sobre assédios morais e sexuais no local de trabalho. Entre as diversas formas de violência da esfera produtiva, como mais um dos fatores de precarização do trabalho, a gente vai ter esses assédios, né? Os locais de trabalho das mais diversas naturezas, e abarcando maior número de pessoas que se possa imaginar ou que se deveria permitir, sofrem cotidianamente esses constrangimentos que acabam tensionando e comprometendo o desenvolvimento, seja do trabalho em si, porque a gente vai ter aqui comprometimento de rendimentos, comprometimento de produção, a gente vai ter problemas em promoção, em avanços de carreiras, seja do comprometimento das subjetividades que são construídas e são desenvolvidas e mantidas na relação com o trabalho. Aqui a gente está falando dos estímulos para o desempenho das atividades, das imagens que a pessoa trabalhadora tem de si mesma, da imagem que ela faz das suas capacidades, da valorização de si, da possibilidade que ela tem de relacionamento com outras pessoas dentro do ambiente de trabalho, ou seja, todas essas violências sexuais e morais tensionam e comprometem nos mais variados graus esse trabalho e esta pessoa trabalhadora. E aí, sem ignorar que essas espécies de violência vão alcançar ambos os sexos, a gente acaba observando que os assédios atingem muito mais intensamente as mulheres, seja pela frequente sujeição delas a situações que tornam a experiência do trabalho assalariado muito mais penosa para as mulheres, diante da constatação, inclusive, de que se tem uma percepção do mundo de trabalho como representativo de contradições e de divergências, né, em matérias de gênero, quer pelas imagens de subalternização e de secundarização da importância da mulher no contexto do trabalho produtivo e como o próprio conceito de pessoa, né, de mulher como pessoa, de mulher como humanidade. Eu estou trazendo ali no slide para vocês as formas de violência que se perpetuam contra a mulher, assédio moral, assédio sexual, eu incluí aqui o assédio virtual e a questão da cultura do estupro, porque eu vou propor que a gente comece aqui com essa construção dos estereótipos que vão estar relacionados à mulher. E isso vai ser fundamental para que a gente possa entender esses processos de violência que vão ser sofridos pelas mulheres no mundo do trabalho e que vão corresponder a uma perspectiva
de divisão sexual do trabalho, que, para mim, é o recorte imprescindível para que se entenda por que, que a mulher é objetificada no trabalho e por que, que o trabalho produtivo, o mundo do trabalho, ainda mantém a mulher num lugar passível de sofrer mais violências do que o homem. Então, se a gente trabalhar com divisão sexual do trabalho, a gente não está trabalhando com uma simples repartição de trabalho entre homens e mulheres. A divisão sexual do trabalho vai estabelecer uma relação de poder dos homens sobre as mulheres. E também vai evidenciar de que forma essa relação entre o sexo e a classe social vai impactar a vida das mulheres no âmbito profissional e no âmbito doméstico, trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. O trabalho para as mulheres vai também ser uma categoria central, seja do ponto de vista da materialidade, seja do ponto de vista prático. Todo esse processo de dominação da mulher pelos homens vai refletir a distribuição das tarefas que vão organizar esses sistemas laborais, seja do trabalho em si, ou seja, do exercício, seja do reconhecimento legal desse trabalho. Então, do sistema legal, né, do sistema de direitos, da proteção do trabalho da mulher. Na divisão sexual, a gente vai ter uma separação entre as atividades que são próprias de homens e as atividades que são próprias das mulheres, e isso vai resultar numa hierarquização, cujo trabalho do homem vai valer mais do que o trabalho da mulher. Tem uma socióloga interessante que eu gosto muito, que é lá da década de 60 do século passado, que é da escola francesa de sociologia feminista, que é a Eva Soulero, e ela vai chamar atenção para a fixação na ideia de dentro e fora, quando ela fala do trabalho da mulher. O que ela quer dizer com isso? Que os trabalhos no espaço privado, os realizados dentro de casa, que não são vistos ou reconhecidos como produtivos, vão estar destinados às mulheres. E o trabalho realizado no espaço público, aqueles que são reconhecidos e vistos pela sociedade, vão ser considerados os produtivos, né? São destinados aos homens. E nessa divisão entre dentro e fora, entre esfera pública e privada, também acaba se limitando, ou delimitando, ou estabelecendo, ou demarcando todos os demais espaços de atuação na sociedade. Então, o público é o lugar também da política e da economia, e ele vai estar reservado aos homens. As mulheres vai caber o quê? O trabalho doméstico, o trabalho do lar, o trabalho do cuidado, o lugar do privado. Então, esse aprisionamento das mulheres no lar, nos trabalhos de casa, na administração da segurança da família, ele não decorre da natureza feminina, ele vai ser uma naturalização de um discurso de inerência, de um discurso de capacidade da mulher, ou aptidão da mulher para essas atividades. E que discurso vai ser esse? Bom, a gente vai partir da ideia de que uma das causas importantes de violência contra as mulheres no trabalho, que vai abarcar os assédios, vai estar arraigada nessa discriminação que está baseada nos estereótipos de gênero ou nessa construção da aptidão da natureza feminina para determinados trabalhos. Essa ideia, que permeou, inclusive, a discussão da Convenção 190, vai fazer parte até do discurso de abertura daquela conferência. A ideia central é qual? Que a violência sexual e o assédio são tão generalizados na sociedade que eles vão ganhar, nos locais de trabalho, espaços especiais e privilegiados de exercício. E aí, quando a gente fala dos estereótipos, a gente está se referindo a imagens mentais coletivas que vão determinar formas de pensar, formas de agir, formas de sentir das pessoas. Então, eu vou passar a chamar os estereótipos a partir de agora de imagens e linguagens altamente carregadas de sentidos que vão estar ligados à forma como a sociedade vê a mulher, né? E que vão refletir lá no mundo do trabalho. Essas formas, essas imagens, essas linguagens vão ser transmitidas pelas mais diversas fontes, né? Pela família, pelas amizades, na escola, na mídia, muitos desses agentes, o próprio Estado faz essa liturgia, né? Então, os próprios agentes que transmitem as imagens e as linguagens são os responsáveis pela consolidação desses
papéis, vamos dizer aqui, assim, né, que é disso que a gente está falando. Então, essa linguagem ela vai ter uma função importante, porque é através dela que o processo de consolidação deste estereótipo vai se materializar. Na medida em que elas são repetidas, né, elas vão se tornar frases feitas, que nos vêm no pensamento logo que a gente as ouve, ou logo que a gente, né, tem contato com ela. E aí é preciso, de certa forma, a sociedade deveria ter se preocupado em não solidificar esses conceitos sob pena de perder as noções da realidade, que é o que acontece nessa questão da cultura, nessa questão das imagens voltadas para a mulher. A imagem da mãe, a imagem da frágil, né? Essas imagens todas que foram construídas e que afetam barbaramente o mercado de trabalho da mulher. Eu estou colocando ali para vocês no slide 4 esse julgamento moral, né? Que é nos casos de estereotipização da mulher, a imagem feminina vai ser frequentemente julgada a partir desse conjunto de crenças que vão cercar o mundo feminino. Essas imagens mentais, principalmente relacionadas à mãe, à dona de casa, à cuidadora, à protetora, ao sexo frágil, à fragilidade, aquela que é mostrada como objeto sexual, aquela que é subserviente, aquela que é submissa, né? Aquela que é fraca. Essas sugestões de como um homem ou como uma mulher devem se comportar, que acontecem desde o momento em que se nasce, né? Vão moldando as atitudes e as nossas habilidades ao longo da vida e vão consolidando determinados esquemas mentais ou imagens ou linguagens que vão convertendo a realidade naquilo que a gente acredita que ela seja. No que diz respeito ao mercado de trabalho, essas linguagens elas vão se perpetuar como naturalidades que podem ser ditas e que devem ser aceitas como parte integrante da normalidade do trabalho, né? A gente já ouviu a coisa de, tá nervosa hoje, tá com TPM. Vê se arruma um namorado para ver se tu te acalma, né? Quer dizer, quando a gente é promovida no local de trabalho, né, deve ter transado com o chefe e tal, enfim. Essas ideias de que a mulher só consegue se colocar, ou só consegue avançar no mercado de trabalho a partir de determinados estratagemas, é uma construção cultural baseada nessas imagens mentais, nesses estereótipos que vão se consolidando. Como é que isso bate no trabalho? Né? Nesse contexto, de um lado, a gente vai ter, quando a gente questiona essas imagens mentais, de um lado a gente vai ter as pessoas que acham isso um exagero, ou seja, que abominam o que eles qualificam como uma limitação nos direitos de brincar e se divertir no ambiente de trabalho, tornando o ambiente de trabalho extremamente rígido, e nós temos um crescente número de pessoas trabalhadoras que passam a ser conscientes dos efeitos terríveis que essas imagens e as condutas por elas estimuladas exercem sobre as vítimas, né? Então, essas ofensas que são morais e sexuais, que são de natureza emocional, psicológica e às vezes até física, elas vão ganhando uma relevância social. E como é que se configura isso e como é que isso começa a surgir dentro do ordenamento jurídico brasileiro? Bom, a gente tem a Constituição de 88 como um marco importantíssimo, porque ela já vai construir um status jurídico distinto às mulheres, se a gente pegar lá o artigo 5º caput, o inciso 1º, por exemplo, e os demais direitos da personalidade da pessoa humana, né, que antes não eram levados para a esfera trabalhista e que, a partir da Constituição, a gente, então, começa a ter nuances, a gente começa a ter essa perspectiva de que as pessoas trabalhadoras não deixam de ser pessoas quando vão ao trabalho. Então, os direitos de personalidade passam a se estender para os locais de trabalho, e isso faz com que os comportamentos violentos, agressivos, inapropriados, tidos antes como, entre parênteses, naturais nos locais de trabalho, fossem tratados como agressões e violações.
Então, mesmo que de forma acanhada, a gente observa os conceitos de incontinência de conduta, por exemplo, ou os tipos jurídicos que vão tratar de infrações ambientais por ato lesivo à honra e à boa fama das pessoas trabalhadoras, esse comportamento que denota o assédio sexual e o assédio moral, por exemplo, vão ser enquadrados para além da CLT, considerando as previsões, os preceitos constitucionais. As pessoas que sofrem essa violência, e vamos falar aqui das mulheres, costumam levar isso para o judiciário através de ações de rescisão indireta e de pedidos de indenização por danos morais, né? Pelo menos essas são as estatísticas do Tribunal Superior do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, que é quem recebe essas denúncias, e em muitos casos o que se busca, o que as vítimas buscam, não é só o pagamento das parcelas trabalhistas e a reparação dos danos decorrentes da exposição e da humilhação que ocorrem repetidamente e que levam ao adoecimento físico, ao adoecimento psíquico, um tratamento degradante e humilhante, né? Até a gente chegar em comprometimentos, muitas vezes, no que diz respeito às mulheres, em comprometimento reputacional e profissional dessas vítimas, né? Se busca também obstaculizar a rede que incita esse tipo de violência dentro do local de trabalho. Os assédios que se dão no local de trabalho são contaminantes, né? Eles não ficam na pessoa trabalhadora, eles se estendem para toda a rede de relacionamento. E aí aqui a gente está falando da relação da pessoa, da mulher trabalhadora vítima e os seus colegas de trabalho, da relação da mulher trabalhadora vítima com a sua própria família, com as suas próprias amizades. E aí, independentemente das convicções que se possa ter a respeito da evolução dos conceitos de assédio e da punição, os tribunais especializados, eles estão relativamente bem esclarecidos a respeito das agressões e de como identificar as agressões, bem como punir empresas que vão tolerar essas situações de assédio. Vocês estão vendo aí no slide várias legislações que são usadas para além da legislação trabalhista, e muitas dessas legislações estão lá na esfera penal. Eu quero trazer aqui para vocês, a gente não vai falar muito detidamente sobre as formas de assédio e sobre como é que o assédio se dá, porque eu quero deixar isso para quando a gente conversar sobre a Convenção 190, porque ela elastece bastante esses conceitos de assédio sexual e assédio moral no ambiente de trabalho. O que eu quero trazer aqui é um pouco uma luz sobre o que tem sido feito por parte do Judiciário Trabalhista para tentar caracterizar tanto a agressão, tanto a violência, quanto formas de punição do agressor e dos violadores, né? Então, trago aqui para vocês o que se chama de assédio sexual de intimidação. Tem uma distinção muito óbvia, né, entre o assédio moral e o assédio sexual. No primeiro, a gente tem como objetivo do agressor a desestabilização da vítima, né? E no caso do assédio sexual, a gente tem uma tentativa de obtenção de uma vantagem sobre a vítima, né? O que vai, quer dizer, eu digo uma diferença óbvia para quem está falando em tese sobre as violências, né? Às vezes, no local de trabalho, essa distinção pode não ser assim tão óbvia quando se trata de um homem exercendo uma violência contra uma mulher. Mas no assédio sexual, a gente vai ter uma definição de abordagem não desejada pelo outro com uma intenção sexual, né? O que eu não vou ter lá no assédio moral, né? Eu vou ter aqui no assédio sexual uma insistência inoportuna de alguém numa posição privilegiada ou, como nós vamos ver depois, num colega no mesmo nível, né, que vai usar dessa vantagem para obter favores sexuais de subordinados ou de colegas, né, na posição... por que eu digo de colegas? Deixa eu só fazer esse parênteses aqui, depois a gente vai ver dos elastecimentos das ocorrências das violências. Porque num ambiente de trabalho extremamente masculinizado, por exemplo, se eu tenho 5 homens trabalhando num setor e apenas uma mulher,
mesmo que esses homens todos sejam horizontalmente no mesmo status de trabalho que a mulher, eu posso ter a configuração, sim, de um assédio sexual, mesmo que não haja troca de favores sexuais por vantagens no trabalho, né? Então, um assediador geralmente oferece uma vantagem na empresa, ou ameaça a vítima, despedir a vítima, fazer relatórios negativos, dar trabalhos difíceis para a vítima fazer, etc., etc., que são um pouco também parecidos com assédio moral, mas eu, Luciane, entendo que essa possibilidade do assédio sexual dentro do trabalho, ela também pode ser caracterizada quando existe uma pressão que se caracteriza pelas características específicas do setor, né, onde a mulher trabalha, do local onde a mulher trabalha. Teve uma lei em 2001 que alterou no Código Penal o conceito do assédio sexual. Vai estar lá no artigo 216A, que vai trabalhar a ideia do constrangimento com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. E aí vai prevalecer para o direito penal, a condição de superior hierárquico ou de ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. Então, para mim, não há dúvidas que a mulher vai estar mais sujeita ao assédio sexual em todas as carreiras, e isso vai se dever principalmente a essa cultura de objetificação do corpo feminino e a ideia enganosa de que as mulheres dizem não querendo dizer sim, né? Essa construção, esse tipo de mentalidade que vai permear a sociedade, independente da condição social ou do nível de escolaridade, que a mulher, ela gosta de ser cantada, que ela gosta de receber convites, né? No direito do trabalho, diferentemente do direito penal, onde a gente precisa, então, da intimidação, da posição hierárquica, no direito do trabalho eu vou ter esse assédio de intimidação, que vai prescindir dessa posição hierárquica, né, de troca de vantagem ou de exigência de favores sexuais. No direito do trabalho, o que a gente vai tentar consolidar como assédio sexual por intimidação são todas aquelas práticas que ofendem os direitos fundamentais da trabalhadora e vão causar prejuízo à sua intimidade, à sua dignidade. O colega de trabalho, por exemplo, né? Eu trabalhei num caso de assédio num escritório de advocacia, que a vítima, quando me relatava o assédio, ela me dizia assim, eu me sentia um pedaço de carne, né? De tal forma me olhava o meu colega, né, que casualmente era o contratante, que eu me sentia um pedaço de carne. Ou seja, essa configuração desse assédio intimidador que vai compreender o exercício, vai comprometer o exercício da dignidade da pessoa, né? Nós temos um acórdão, ele está aí para vocês num slide, do desembargador Ledur, que vai definir bem digamos assim, essa diferença do assédio penal, né, para o assédio trabalhista, vamos chamar assim. O assédio sexual, diz ele, é previsto expressamente como crime no artigo 216A do Código Penal. Vai se tratar de assédio sexual por chantagem, tendo como requisito a existência da relação hierárquica entre assediador e assediado, bem como a exigência de favores sexuais em benefício próprio ou de terceiros. Entretanto, no âmbito do direito do trabalho, a doutrina mais abalizada já considera existente uma segunda forma de assédio sexual, a qual não caracteriza tipo penal, mas configura uma forma de assédio sexual trabalhista. Essa modalidade é classificada por intimidação ou ambiental, assédio ambiental, né? Diferentemente do crime previsto no 216A do Código Penal, nessa modalidade não se exige superioridade hierárquica do assediador nem o favorecimento sexual, mas tão somente as incitações sexuais inoportunas, as solicitações sexuais ou outras manifestações verbais ou física de natureza sexual e que gerem ofensa ou intimidação à vítima. Essa modalidade de assédio, diz o desembargador, por intimidação, ofende os direitos fundamentais da trabalhadora, que concretiza a dignidade da pessoa humana, bem como tem amparo no conceito de assédio sexual adotado pela OIT.
Na exposição de motivos desse mesmo acórdão, é apontado, obviamente, a dificuldade processual que as vítimas têm de fazer a prova, enfim, de obter as condenações, né? A questão processual do assédio sexual, ela exige do operador, né, de quem está julgando, do exegeta, da magistratura, da advocacia, das procuradorias, uma sensibilidade de observância dos indícios e das presunções que decorrem do caso concreto, na medida em que esse assediador não age às claras. O assédio é sempre, ou geralmente é feito de forma velada, e aí não se pode exigir que a vítima do assédio, ela produza prova robusta, sob pena dela jamais conseguir, né, responsabilizar esse assediador. Nesse mesmo sentido, é interessante um julgado da 15ª Região, onde o desembargador aproxima o Código Penal, né, o processo penal, como um recurso para conseguir consolidar a condenação do primeiro grau, ele é desembargador, e condenar o agressor, que naquele caso tinha sido despedido por justa causa. Então, o depoimento das vítimas nesse julgado de assédio sexual vai ter muito valor como prova, considerando que os atos de assédio sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Então, o entendimento se consolidou na justiça penal de que o depoimento da vítima tem que ser considerado uma prova robusta, foi aplicado nesse julgamento da 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, desculpa, eu falei 15ª Região, não, é 15ª Turma da 2ª Região, para manter a decisão de despedimento por justa causa de um homem que tinha sido acusado de assediar uma colega no ambiente de trabalho. Nessa decisão, o magistrado afirmou que, ainda que haja uma cultura machista que cause a prática reiterada do assédio contra a mulher, o judiciário tende a culpar a vítima, e que, portanto, é fundamental que se considere o relato da vítima, o depoimento da vítima, como uma prova robusta e concreta para manter a condenação ou para punir o agressor. Então, é bem interessante essa perspectiva quase que um diálogo de fontes entre o direito penal e o direito do trabalho, para tentar realizar, né, as configurações que vão culminar, seja no reconhecimento da violação, seja na perspectiva de proteção da vítima, seja da perspectiva de punição e condenação da empresa e do responsável pelo assédio, né? Eu falo aqui da empresa, mas, enfim, de quem é responsável, seja pelo assédio em si, seja por quem pratica o assédio moral ou o assédio sexual. A gente vai ver que na Convenção 190 há uma ampliação significativa, tanto desses conceitos, ou seja, do que sejam as violações, quanto quais os espaços onde essas violações podem acontecer ou podem ocorrer, corrigindo, assim, uma lacuna da legislação brasileira nesse sentido, e também aliviando um pouco a vítima em relação às provas que ela tem que produzir. Além disso, a convenção vai ser resultado, né, de um muito bem-sucedido movimento internacional em rede a favor das mulheres, e aí a gente pode citar aqui a Maré Verde argentina, né, a campanha pelo Ni Una Menos, a gente pode citar aqui o Me Too como um movimento internacional, o Time's Up, que são movimentos que protestam contra assédio sexual e o estupro, inclusive com uma série de denúncias, né, em relação a isso. Então, essa é a conjuntura, digamos assim, em que se dá a circulação, digamos assim, a relação entre o judiciário e as pessoas que recorrem a ele para denunciar, as mulheres que recorrem a ele para denunciar ocorrências de assédio sexual e assédio moral. Se nós tivéssemos uma aula específica sobre casos, nós poderíamos analisar pontualmente quais são os dificultadores e o quanto essa imagem da cultura
construída pela cultura machista, transita entre os julgados, inclusive de magistradas mulheres, né? Quando a gente fala de assédio sexual e assédio moral de mulheres trabalhadoras. Mas o nosso objetivo aqui era fazer um panorama mais geral sobre isso, para a gente, então, poder entrar na questão da Convenção 190 da OIT, e trabalhar um pouco esses conceitos que eu venho dizendo, que são mais elastecidos, são mais protetivos e etc. Eu quero ler aqui para vocês uma das falas de abertura da conferência, que eu acho que é muito apropriada e que reflete muito o momento conjuntural em que essa convenção, lá em 2019, em junho de 2019, é aprovada na conferência de centenário da OIT. Aspas. De qualquer forma, as mulheres estão com raiva e cada vez mais expressam essa raiva. Isso é demonstrado pelas grandes manifestações contra a violência de gênero na América Latina, como a campanha Ni Una Menos, ou as campanhas virais Me Too e Time's Up, para protestar contra o assédio sexual e o estupro. Casos recentes de mulheres proeminentes personalidades, que ao saberem que recebiam bem menos do que os seus colegas do século masculino, renunciaram porque não iriam se contentar com menos do que o salário igual, mostram quão pouco manejável a desigualdade é. Mas eles também mostram que as mulheres estão cada vez menos dispostas a tolerar práticas inaceitáveis. Há um sentimento generalizado de que estamos em um ponto de virada no longo caminho para a igualdade de gênero. Mas isso dependerá da nossa indignação em ação, particularmente nos locais de trabalho e nos mercados de trabalho. Essa é uma fala que abre, do diretor-geral, que abre a conferência e estimula a votação favorável ao texto da convenção. A OIT completava 100 anos em 2019, né, era a 78ª conferência anual. Desde a fundação da OIT em 1919, a igualdade de gênero e a não discriminação têm sido pilares da sua missão de promover a justiça social através do mundo do trabalho. Dentre as primeiras 6 convenções, lá de 1919, nós já víamos a proteção do trabalho da mulher como indicativos. Isso tem muita influência do movimento internacional de mulheres, então guardem o nome de Clara Zetkin. A Clara Zetkin foi uma alemã fundamental para a consolidação dessa diretriz de igualdade de gênero e não discriminação dentro da Organização Internacional do Trabalho. Na 98ª conferência da OIT, em 2009, a OIT adotou um relatório importante, o relatório 6, que era intitulado A Igualdade de Gênero como Eixo do Trabalho Decente. Então, para a OIT, o diálogo social vai ser fonte importante de promoção da equidade de gênero no mundo do trabalho, e aqui estão incluídas as negociações coletivas, por exemplo, como instrumentos importantes para promover a equidade de gênero, ou seja, fomentar não discriminação de gênero nos locais de trabalho, e, em semelhante sentido, o relatório, por exemplo, Mulheres no Trabalho, que vai examinar mais ou menos 178 países e vai concluir pela desigualdade entre homens e mulheres, e que essa desigualdade ela é persistente num amplo espectro do mercado de trabalho global, e aí é responsabilidade tanto da OIT, quanto da ONU, quanto dos países membros das organizações que implementem ações imediatas, efetivas e de longo alcance, que tenham como objetivo concretizar a ODS 5 da Agenda 2030 da ONU. O que é a ODS? É um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável que tem como finalidade a equidade de gênero. Então, a OIT já tinha publicado, né, manuais, recomendações, e ela também já tinha publicado importante, já tinha votado, as conferências já tinham aceitado, acatado importantes normativas relacionadas à questão de gênero. Uma delas é a 100, que é de 1951, que é ratificada pelo Brasil, que é relativa ao princípio de igualdade de remuneração, né, para a mão de obra masculina e a mão de obra feminina, quando a gente percebe trabalhos de igual valor, e a Convenção 111, de 65, também ratificada pelo Brasil, que fala sobre a questão da impossibilidade de discriminação em matéria de emprego e profissão, quando a gente está falando das questões de gênero, raça, etnia, etc.
tem uma convenção importantíssima, que é a 156, que vai tratar da igualdade de oportunidade de tratamento para homens e mulheres nos encargos de família, que entrou em vigor em 1993, mas nunca foi ratificada pelo Brasil. Em 2005, houve um movimento de tentativa de internalização e ratificação no Congresso Nacional, mas isso está em alguma gaveta por lá. É uma convenção importantíssima, fala sobre a distribuição de encargos familiares entre homens e mulheres que vivem do trabalho. Isso é um outro papo, nós vamos falar sobre ela hoje aqui, mas ela é importantíssima para a desconstrução da divisão sexual do trabalho. Então, é importante que a gente, em algum momento, a gente se atenha a essa Convenção 156 para poder desconstruir a ideia de divisão sexual do trabalho. Mas voltando aqui para 190, durante muito tempo os movimentos organizados de mulheres no mundo reivindicavam uma convenção específica sobre as violências praticadas nos locais de trabalho pela prática continuada de assédios morais e sexuais, né? Os dados estatísticos vão confirmar essas questões, né? Por exemplo, uma a cada 3 mulheres já sofreu ou vai sofrer assédio no trabalho. Isso é uma pesquisa da Women Leaderships in Latin America, ou seja, uma organização que trabalha pelo desenvolvimento de carreiras de mulheres na região da América Latina, e elas recebem relatos cotidianamente, diariamente, sobre assédios sofridos por mulheres no ambiente corporativo, por exemplo. Os casos ainda são subnotificados, como alerta sempre o Ministério Público do Trabalho, que acabou criando, junto com a OIT e com o Ministério Público, uma cartilha sobre o assédio sexual e moral, a divisão sexual e a cultura do estupro nas empresas. Ali no slide 7, a gente vê algumas das linguagens que são muito frequentes no local de trabalho, né? O que a gente vai chamar de gaslighting, mansplaining, interrupting, broaching, estão dentro desse universo de desconstrução, de desfavorecimento, de desvalorização, de menosprezo, de diminuição, de discriminação, né? Quer dizer, de assédio sexual das mulheres no local de trabalho. Segundo os dados do Ministério Público do Trabalho, durante a vida profissional, 30% das mulheres vão sofrer algum tipo de violência, né? E para os especialistas, o número de casos de violência por discriminação de gênero só não é maior porque as mulheres têm vergonha e as vítimas têm medo de relatar os casos, que é o que a gente chama, então, de subnotificação. Portanto, aqui um parênteses, o estímulo à fala e à escuta são fundamentais. Então, denunciar, não só denunciar é fundamental, mas saber receber a denúncia e encaminhar e levar ela a sério também é fundamental. O texto da Convenção 190, então, vai ser produto desses movimentos coletivos, do movimento sindical, mas também desses movimentos que a gente chama de organizações em rede, e aí, de novo, citando, né, a Maré Verde Argentina, o Me Too, a Marcha Internacional de Mulheres, que vai propor de forma mais ampliada que a legislação, o padrão normativo internacional de proteção das pessoas trabalhadoras inclua mais locais de trabalho e inclua mais grupos atingidos. E aí a gente vai ter aqui um olhar sobre negros, negras, comunidade LGBTQI+, e etc. Então, em 2009, essas representações sindicais, elas começam a promover, junto à OIT, a negociação de inserção de uma convenção em uma das conferências, né? Para quem não conhece o processo de como é que se faz isso, como é que se dá essa inserção, a OIT é a única organização ligada à ONU que tem um sistema tripartite de decisão, ou seja, ela tem representação na conferência, ou seja, tem direito a voz e voto representantes de empregadores, representantes dos governos, né, dos Estados-membros, e representantes das pessoas trabalhadoras. E todos podem decidir e definir convenções, recomendações e resoluções. Portanto, quando um texto é aprovado, um texto de uma convenção é aprovado numa conferência, significa que todas as pessoas que protagonizam o mundo do trabalho, elas estão envolvidas no cumprimento,
né? Então, a generalidade que caracteriza muitas vezes os textos das convenções, ele se justifica por essa, vamos dizer assim, democracia, esse fórum democrático que decide por esses textos, né? A pressão midiática que foi exercida lá em 2019, né, pelas redes sociais, e aí a gente tem que fazer esse destaque e dar essa relevância ao movimento Me Too internacional, foi fundamental para a aprovação dessa convenção, né? Ou seja, existia uma pressão da sociedade civil e do movimento de mulheres no sentido de que havia necessidade de que empregadores e estados que até então se recusavam a discutir os termos de uma normativa internacional sobre a matéria, ouvissem as pessoas trabalhadoras no que dizia respeito ao número considerável de homens que violavam mulheres e seus direitos morais e sexuais nos locais de trabalho. Então, do que vai tratar a Convenção 190? Ali no slide 8 tem um resumão, tá? Mas eu estou disponibilizando o texto da convenção para que vocês possam lê-lo, e, enfim, e aí também vou deixar no final aqui o meu e-mail para que vocês possam, então, mandar dúvidas caso vocês tenham. O assédio nas relações laborais, ele viola direitos humanos, ameaça a igualdade de oportunidades e é incompatível com o trabalho decente. Esse é o eixo orientador da OIT para essa questão. Vai dizer a OIT também que esses assédios no ambiente laboral, eles vão comprometer esse meio ambiente de trabalho e vão afetar a organização do trabalho, do desenvolvimento sustentável, das relações pessoais, da produtividade, da qualidade dos serviços e vão também impedir que as pessoas, e aí em especial as mulheres, tenham acesso a esse mercado de trabalho, permanecendo nele e progredindo profissionalmente. Então, esse é um destaque importante, não é só a mulher ingressar no mercado de trabalho, é o mercado de trabalho ter um meio ambiente que permita a sua permanência e o seu progresso enquanto mulher trabalhadora. E aí a gente vai ressaltar que durante as tratativas de negociação que envolveram o texto, houve uma tentativa de substituição de algumas expressões que o comitê de peritos, que é quem faz os estudos e faz a primeira elaboração do padrão normativo, em relação ao que era o local de trabalho. Tem uma nuance em inglês que tinha uma expressão chamada World of Work ou Workplace, né? Então, se consolidou o workplace como um local de trabalho, mas se ampliou essa forma conjugada, né? Se ampliou um pouco os espaços que são considerados de trabalho. Desse modo, quando se utiliza de forma conjugada as expressões violência e assédio, juntamente com a referência ao mundo do trabalho, ao invés de local de trabalho, a gente vai ter um maior alcance da convenção. Então, do que está escrito ali no texto normativo. Ela foi aprovada por 439 votos e 7 contra, né? A gente teve 30 abstenções, então o número de conferencistas que aprovou o texto dá uma legitimidade muito expressiva à Convenção 190. O que ela vai considerar violência? Para efeitos da 190, se considera violência ou assédio no mundo do trabalho o conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis que vão ser manifestos de uma só vez ou de forma repetida, que tenha por objeto ou que causem ou sejam suscetíveis de causar dano físico, psicológico, sexual ou econômico e, inclusive, violência ou assédio em razão de gênero. Então, notem que eu tenho aqui já uma outra percepção do que é violência. Não precisa ser reiterada, pode ser uma única vez. Se ela causar dano físico, psicológico, sexual ou econômico, ela já vai ser caracterizada como violência ou como assédio. A violência e assédio em razão do gênero vai ser a violência ou assédio praticado contra a pessoa em razão do sexo ou em razão do gênero, e ela vai afetar de maneira desproporcional as pessoas de um sexo e de um gênero determinado, incluindo aqui o assédio sexual. Então, aqui tem um olhar não só para as mulheres, mas tem um olhar também para a diversidade, né, de gênero, para várias opções sexuais distintas. Então, a convenção ainda vai admitir que as legislações nacionais definam assédio moral e sexual de forma distinta,
que vai ser o caso da legislação brasileira, mas notem que esse padrão normativo não pode reduzir o conceito. É importante que a gente atente para isso, né? Não pode haver redução desse conceito tão largo e abrangente. Eu vou tomar uma aguinha. Feito. Com relação às pessoas, lá no artigo 2º, a gente vai ter a tutela de todas as pessoas envolvidas no mundo laboral. Então, eu vou ter aqui pessoas empregadas, pessoas trabalhadoras autônomas, estagiárias, aprendizes, voluntárias, trabalhadoras despedidas, trabalhadores que se candidatam a empregos, né? Trabalhadores que exercem cargos de chefia, de gestão, supervisão, vai ser aplicado em setor público e setor privado, na economia formal, na economia informal, assim como em zonas urbanas e em zonas rurais. Ou seja, todas as pessoas que vivem do trabalho, que exercem o trabalho nas mais variadas formas, das mais variadas naturezas, são abrangidas pelos conceitos de violência e de assédio que estão na Convenção 190. Outra importante definição são os espaços onde essa violência ou esse assédio ocorrem. Na 190, a gente vai extrapolar o espaço físico do local de trabalho, onde ocorre a prestação de serviço, né? E nós vamos ver depois no artigo 3º um elastecimento, né? Deslocamento para o trabalho, a reuniões da empresa fora do local de trabalho, hotéis e etc, etc. A reunião de peritos que apresentou as conclusões, aqui eu vou fazer um outro parênteses, para quem não conhece, toda vez que uma convenção vai ser aprovada na OIT, ela passa antes por um processo longo de investigação dos peritos. Os peritos mapeiam entre os países membros como é que essa matéria se comporta nos sistemas de justiça e se comporta nos sistemas normativos. A partir daí, eles fazem um relatório recomendando uma redação e recomendando uma convenção. O que eu destaquei no relatório dos peritos que eu acho importante para a gente ter aqui? Primeira coisa, embora a terminologia varie entre os países, a expressão violência e assédio inclui um contínuo de comportamentos e práticas inaceitáveis que podem resultar em danos ou sofrimentos físicos, psicológicos ou sexuais. Então, um foco particular precisa ser colocado na violência baseada em gênero. Então, o uso inadequado de tecnologias também vai ser reconhecido como uma fonte de preocupação, que é aquilo que a gente falava antes do assédio virtual. A segunda consideração importante é que a violência e o assédio podem ser horizontais ou verticais, de fontes internas ou externas, e aqui vai se incluir não só quem trabalha no local, mas também os clientes e outros terceiros e autoridades públicas que se envolvem com as pessoas trabalhadoras, seja no setor público, seja no setor privado, na economia formal ou informal. Vai se considerar também que mundo do trabalho não abrange apenas o local do trabalho físico tradicional, mas também o deslocamento para o trabalho, eventos sociais relacionados ao trabalho, espaços públicos, e inclusive para trabalhadores informais, como vendedores ambulantes, trabalhadores domésticos e teletrabalhadores no que diz respeito ao local, que é a casa, né, a residência do tomador de serviço. A violência doméstica e outras formas de violência e assédio também vão ser relevantes para o mundo do trabalho, porque elas vão impactar e vão se consolidar no ambiente, na prestação de serviço. A violência e o assédio vão ter uma ocorrência única ou repetida, isso vai depender muito da natureza e do efeito da conduta. Então, não é mais importante que sejam práticas reiteradas, o que é mais importante é como isso impacta a vítima. E, por fim, o meu último destaque nesse relatório é que os especialistas, os peritos, concordaram que é importante distinguir entre as várias formas de violência e assédio e o contexto em que elas ocorrem, né? Porque, não para minimizar o impacto, mas para ter diferentes respostas e mais objetivas para, enfim, minimizar os impactos dessas violências. Lá no artigo 3º da Convenção vai ter isso que eu tenho falado um montão aqui, que é o elastecimento dos locais, né? Então, a gente vai ter local de trabalho, inclusive espaços públicos e privados, quando são um local de trabalho, locais onde o trabalhador é pago, onde ele descansa, onde ele come,
nas instalações sanitárias, nos vestiários, nos deslocamentos, nas viagens, nos eventos ou atividades sociais, de treinamento ao trabalho, no âmbito das comunicações relacionadas com o trabalho, e aí se inclui aqui a tecnologia de informação e a comunicação, nos alojamentos fornecidos pelo empregador, nas viagens entre o domicílio e o local de trabalho. Então, note-se que é muito abrangente os locais, né? Então, por exemplo, onde é que isso, Luciane, é interessante? Por exemplo, se eu tenho um alojamento para as minhas empregadas, e é um alojamento misto, por exemplo, eu sou responsável em manter aquele meio ambiente livre de qualquer tipo de assédio, de qualquer exercício de assédio de uma pessoa sobre outra, né? O texto, ele não vai apenas vedar essa violência ou esse assédio, mas ele vai estabelecer formas contra quem é dirigido e também impor aos países membros a necessidade de combate, de medidas de contenção, de políticas públicas de acompanhamento às vítimas, de tratamento pedagógico para evitar a prática. Então, nesse sentido, a gente tem no Brasil já algumas legislações, né? A mais conhecida delas é a Maria da Penha, mas a violência vai compreender, ou vai demandar, melhor, uma série de iniciativas que vão desde políticas públicas até inserção em padrões normativos específicos, né? O texto vai reconhecer que a violência e o assédio também podem comprometer a saúde da mulher, das pessoas trabalhadoras, e vai atribuir direitos de que essas pessoas saiam dessa situação de risco, né? Então, os impactos são considerados como situações de risco pela convenção. A Uniglobal Union, né, que é um sindicato global que representa mais de 20 milhões de pessoas trabalhadoras no setor de serviços em todo o mundo, lançou no dia 22 de novembro de 2020 uma campanha fortíssima pela ratificação da 190 em todos os países do mundo. Essa convenção, ela entraria em vigor 12 meses após a ratificação dos Estados-membros, né? Nesse caso, os países se comprometeriam a adotar políticas e alterar as legislações internas com o objetivo de coibir a violência e o assédio no mundo do trabalho. Para que tenha efeitos no Brasil, efeitos de norma, efeitos de lei, ela tem que passar pelo processo de ratificação, o que talvez possa demorar consideravelmente, né, uma vez que o Brasil sequer ratificou a Convenção 156, mas a gente tem que observar que, mesmo não ratificando, como país membro, o Brasil é obrigado a cumprir e observar o padrão normativo estabelecido pela Convenção 190. O Ministério Público do Trabalho emitiu, em 2020, uma nota técnica, a 008, que tem uma preocupação em relação a medidas de prevenção e enfrentamento da violência e o assédio nas relações de trabalho durante o período da pandemia. E em que pese o Brasil não ter ratificado a 190, ela é a principal base argumentativa da nota técnica. Então, para efeitos da nota do MPT, ele vai considerar tanto os tipos de violência quanto os espaços onde acontecem as violências, de acordo com o texto que a gente acabou de ver da 190. Então, o texto não apenas vai constatar o risco de que no período pandêmico as violências ou assédios possam ocorrer com mais frequência e que são essas violências, as tipificadas no artigo 2º, nos espaços do artigo 3º da Convenção, como também vai definir quem são os grupos mais vulneráveis, que no caso da nota 008 da MPT são as mulheres, as crianças, os adolescentes, as pessoas com deficiência, as pessoas idosas, as pessoas negras e as pessoas migrantes. O Ministério Público vai reconhecer os riscos psicossociais causados pelo assédio sexual e moral e vai condenar toda e qualquer violência sofrida no meio ambiente laboral, né? A principal dentre as muitas recomendações que estão lá na 008 é que os tomadores de serviço e as pessoas empregadoras tenham um enfoque inclusivo e integrado que leve em conta gênero, identidade de gênero, orientação sexual, barreiras sociais, idade, raça e origem em todas as medidas emergenciais que forem ainda tomadas no período dos isolamentos sociais. Mas eu cito a 008 por conta da importância da gente perceber que o fato da não ratificação da convenção não exime o Brasil
da sua observância. Então, o Ministério Público, na sua ação de recomendação de comportamento aos empregadores, usa a 190. As entidades sindicais, quando forem organizar suas pautas de reivindicação e negociar suas normas coletivas, nessa matéria de assédio e violências no ambiente do trabalho, de violências e assédios no meio ambiente laboral, devem observar esses conceitos que estão na 190. Se o Estado, porventura, encaminhar uma lei de ratificação ou uma proposta de lei de política pública para contenção de violências e assédio no local de trabalho, as normas, as diretrizes, os padrões que devem constar dessa política pública ou dessa lei são os que estão na 190. Tudo isso porque o Brasil deve prestar contas, como país membro que é, da ratificação de convenções, mas também de por que não ratifica convenções, né? Então, todo o sistema de justiça, ele tem que observar 190, mesmo que o Brasil não tenha ratificado, pura e simplesmente porque o Brasil é um Estado membro, e a OIT estabelece, então, um padrão normativo internacional. Acho que a gente está terminando aqui o nosso tempo de aula. Eu quero, antes de encerrar mesmo, agradecer muito o convite da JD e do Plantão Materno, e quero saudar bastante a realização do curso, né, sobre violências e perspectivas de gênero. A gente tem uma série de limitadores em relação às mulheres na sociedade, mas, como já referi anteriormente, os locais de trabalho são locais privilegiados de exercício de violências e assédios contra mulheres. São ambientes construídos a partir de uma perspectiva masculina, né? A Bárbara Ferrito, que é uma magistrada que escreveu alguns artigos que eu gosto muito, costuma dizer que o meio ambiente laboral, o ambiente de trabalho não foi preparado para as mulheres, ele foi preparado para os homens. As mulheres continuam sendo intrusas nesse ambiente de trabalho, em que pese todos os esforços que elas empreendem para resistir e se consolidar. Então, eu quero aqui enaltecer muito mesmo a iniciativa do curso, me colocar aqui à disposição, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a matéria, né, sobre esse assunto, e dizer que eu fiquei muito feliz de poder conversar um pouco, mesmo que rapidamente, mesmo assim, enlouquecidamente, né, porque nós só tínhamos 1 hora, sobre essa matéria da construção dos estereótipos que são baseados, que resultam na divisão sexual do trabalho e que estão lá presentes na Convenção 190 como formas de minimizar essas questões, tá certo? Um grande abraço para todas e todos que estão me assistindo e até a próxima.